Olá, meus amigos, Wesley. Por favor, fiquem em casa. Fiquem realmente em casa. É mais um episódio do Reavaliando. E antes do tema abordado, uma correção no vídeo do Rayman. O Flashdance é produzido pelo Jerry Bruckheimer e o Don Simpson. Eu errei lá no vídeo do Rayman. O John Pease e o Peter Guber é o Rayman. É o V de Campeão, se eu não estou errado, não me lembro agora o V de Campeão, Batman, Lobisomem Americano em Londres, As Bruxas de Eastwick, enfim, espero que eu não tenha errado dessa vez, mas enfim, vamos lá. Já o filme que nós vamos abordar é um filme que quando ele sai na 7 Terror e Ficção que nós abordamos, a 7 fala muito bem dele. Quando ele sai em uma 7, deve ser lá nos números 40, 39, uma coisa assim, ela também fala bem no VHS, mas depois, quando entra a equipe do Roberto Sadowski, ela esquece desse filme. Eu lembro que quando houve aquela 7 do Arnold Schwarzenegger no Fim dos Dias, eles colocaram a lista dos 10 mais da década. Era mais filme de arte, mas tinha lá o Exterminador do Futuro, um Star Wars, o Máscara, um Forrest Gump, que é mais para o drama, mas ele também é considerado um filme de arte. Mas é um filme que eu colocaria se eu fosse crítico da 7 naquele período. E ele, com seus 30 anos, ele envelheceu muito bem. Eu acredito que ele não conseguiu o sucesso que ele merecia. Ele foi sucesso, mas merecia ser mais sucesso ainda. E é o primeiro filme dessa fera no Reavaliando. Vamos falar de Samuel Raimi, Darkman, Vingança Sem Rosto, o VHS da SIC Video. A contracapa, aquela cena belíssima quando ele está correndo, fugindo dos bandidos, quando ele está no hospital, que ele cai em si, que ele está ferido, o VHS original, o DVD da Universal, que já é uma segunda tiragem, que eles praticamente reproduzem aquela primeira tiragem da Sony, que a Sony distribui os filmes da Universal. Isso aqui eu comprei baratinho na leitura, quando a leitura ligava para DVDs. Agora não liga mais, tem notas de produção e o trailer. E eu tenho essa edição vendida na Americana, que é uma mesma que eu tenho uma comum também aqui em casa, que não tem extra, mas tem essa capa belíssima. Essa capa belíssima, Darkman, vocês podem ver. Olha que coisa bacana, não me arrependo. A outra edição está aqui em casa. No futuro eu mostro para vocês. E o Sam Raimi, vamos dar uma recapitulação. Quem é o Sam Raimi? Como diria eu, tirei qual foi, por que ele está nessa? Sam Raimi é aquele cara americano tranquilo, um cara que você bate papo, ele é um cara que vai entrando na indústria cinematográfica, não fica metido, ele não fica deslumbrado, isso aí não ocorre com ele de forma alguma. E ele vai fazendo curtas-metragens lá nos Estados Unidos. Ele ganha uma câmera muito jovem, não sei se na idade de 8 a 13 anos, uma coisa assim do pai. E lá nos Estados Unidos é muito comum você ganhar uma câmera, ou a pessoa ganhar a câmera. E ele começa a fazer filmes com os amigos, com os coleguinhas, tal, não sei o quê. E ele vai fazendo filmes de terror. Quando ele começa a ver filmes, ele vai vendo, eu citei lá na Terror e Ficção, os filmes do Vincent Price, do Boris Karloff. Ele tem uma influência muito grande dos desenhos animados e dos quadrinhos. E ele é o cara que eu mais me identificava quando pequeno. Ele e o Joe Dante eram os caras que eu me identificava demais. Eles sabiam a importância das duas mídias. Eles nunca tiveram essa bobagem, não sei o quê. Até lá na Ana Maria Baiana, com a entrevista da 7, ele fala como é importante a linguagem também dos quadrinhos. As pessoas não entendem isso. Uma vez, recentemente, eu ouvi o Vincent Cassel falando... Ele, Martin Scorsese, o Coppola, parece que os caras, por mais inteligentes que eles forem, eles têm uma dificuldade incrível de aceitar a mídia dos quadrinhos, é terrível, mas enfim. Aí o Sam Raimi, ele vai e tem a ideia de fazer o Evil Dead, que infelizmente, ou felizmente, essa edição vendida em bancas, eu tenho até hoje a revista, não está fácil de comprar essa edição, nunca consegui comprar as duas partes. Aquele pack já foi relançado, mas já está quase fora de catálogo, não dá para comprar por agora. Se bem que o 3 não é difícil de comprar, é a parte 2 que é difícil de comprar. E eu dou muito essa ênfase no Reavaliando de mostrarmos os produtos originais. Infelizmente não tenho os VHS, mas estou na cola. O Sam Raimi, para quem viu o primeiro Evil Dead,
ele já tem uma temática muito dos quadrinhos, tem uma influência muito grande dos quadrinhos. Aquela cena da lâmpada que está cheia de sangue, ela é uma influência de um episódio dos Três Patetas, em que eles são encanadores, né, que a água entra pela parte elétrica, eles fazem um inferno, os Patetas na mansão dos Granfinos. E o Sam Raimi, ele é um cara que trabalhava com os irmãos Coen. Você pode ver na edição desse filme, um dos irmãos Coen lá, acho que é o Joel, né, que assina direto, é o Joel. O Ethan, ele faz os roteiros, mas ele também dirige, é porque não pode, por normas de sindicato, colocar o nome dos dois diretores, porque eles são irmãos. É coisa de sindicato. Mas enfim, e o Sam Raimi, ele trabalha com orçamentos pequenos, coisas menores, e ele faz um filme chamado depois do Evil Dead, ele faz Dois Heróis Bem Trapalhões, que tem um VHS, vou colocar a foto para vocês aqui, se eu encontrar essa foto. Ele é uma comédia lá nos anos 30, tal, lembra muito os Três Patetas, o filme dos Irmãos Marx, mas que é um filme muito mal de bilheteria. O Sam Raimi, na entrevista com a Ana Maria Braga, Baiana, Braga é a do Louro, ele fala que é um filme horrível, que nem os fãs dele deveriam assistir esse filme. Aí, por questões financeiras, ele já faz para o Dino de Laurentiis o Evil Dead 2, que dá uma bilheteria enorme. Até que ele chega no Darkman. Darkman é um filme da Universal. Não sei se as pessoas notaram, mas ele é um Universal Monsters. Os Universal Monsters não são apenas o Drácula, o Frankenstein, o Monstro da Lagoa Negra, o Lobisomem, enfim. Filmes como O Incrível Homem que Encolheu, já abordado no Reavaliando, também é um Universal Monster da fase sci-fi. Monolith Monsters, que é um filme lá de 50, roteiro do Jack Arnold. O Enigma do Outro Mundo, Um Lobisomem Americano em Londres, Jurassic Park, são Universal Monsters. Até o próprio Scott, que foi feito na Paramount, mas depois comprado pela Universal, ele é um Universal Monster. O Sam Raimi, ele queria fazer muito o primeiro Batman da Warner. A Warner não liberou ele na direção. Ele queria também fazer o Sombra, também nunca foram liberados os direitos. Quando ele faz aquele terceiro Homem-Aranha, ele fez um acordo, ele faria aquele Homem-Aranha 3, ele não gosta do Venom, ele não queria pôr o Venom naquele filme, mas se desse uma bilheteria legal, ele faria o Sombra. O produtor fez essa promessa para ele, infelizmente não foi cumprida, é uma pena. O Sam Raimi, ele mistura tudo aqui. Ele fala na entrevista da Ana Maria Baiana que o Darkman é o filme que tem história. O Evil Dead não tinha história, era só o pessoal correndo com medo dos fantasmas, dos mortos-vivos, e ele tem razão. Esse realmente tem uma história. O Weston Payton, como é que é o nome dele aqui, meu Deus? Westlake, Peyton Westlake, é que é difícil mesmo, não. O Peyton Westlake, ele é um cara cientista, ele está querendo fazer a reprodução da pele, e seria uma coisa ótima para a ciência, porque as pessoas são queimadas, elas perdem membros, o pessoal vai para a guerra, perde uma perna, um braço, um olho, não sei o quê. E ele está nesse negócio da reconstituição. Só que a namorada dele, que é feita pela Frances McDormand, que é mulher do Joel Cohen, ela tem um certo dossiê que pode incriminar a máfia, pode mostrar que a indústria que ela presta serviços também está envolvida com a máfia. Só que esse documento, a máfia vai torturar o Dr. Peyton. Aliás, é uma coisa que eu não sei se as pessoas perceberam. Por isso que eu falo que é importante você ler os quadrinhos, ver os filmes. A origem do Darkman é muito parecida com a do Monstro do Pântano. Eu falo a segunda versão do Monstro do Pântano. Tem uma versão de 70 feita pelo Len Wein. Eu já estou falando mais daquela versão do Alan Moore. Que o Monstro do Pântano ele é torturado o Alec Holland, ele é torturado no laboratório, a máfia desce o cacete nele, há aquela explosão, ele sai depois como o Monstro do Pântano. É muito parecido com a do Dr. Peyton Westlake. E quando ele vira o Darkman, propriamente dito, ele sabe que ele foi alterado, que ele não pode mais viver em sociedade, ele perdeu aquela mulher que ele ama, ele vai ter que trabalhar com coisas feitas improvisado, ele não tem mais aquele grande laboratório. E você vê o Duran, né? O Robert J. Duran, que é aquele grande ator Larry Drake, que fez a Dr. Giggs, né? Se eu não me engano, Dr. Giggs, nunca saiu em DVD também. Era um filme muito comum em VHS no período.
Ele é o cara da máfia. O Sam Raimi, ele consegue fazer o filme de máfia, o filme de monstro, o filme de herói. Até quando o Darkman, ele salva a mocinha em certos momentos, é uma trilha excelente do Danny Elfman. Aliás, o Sam Raimi é um dos poucos caras que ele discutiu em Hollywood, foi com o Danny Elfman. Danny Elfman, ele é casado com a Bridget Fonda, a sobrinha da Jane Fonda. Aquela cena quando ele salva a namorada dele, que é bem de herói, né? Aquela coisa capa-espada e tal. É super bonito aquilo ali. E talvez vocês não concordem comigo. A Universal é a que tem os melhores make-ups, na minha opinião. Eles até hoje são os melhores make-up. Aí vocês vão falar, poxa, Wes, tem o Warner, tem Paramount, tem Fox, também são bons. Mas a Universal parece que já tem aquela tradição. E o Liam Neeson, a gente não pode deixar de falar do Liam Neeson. A Universal, ela vetou, era para ser o Bruce Campbell, que é o grande ator amigo do Sam Raimi. A Universal não quis. Porque é um ator de filme de terror, ela deve ter ficado com o pé atrás. Tanto que ele faz uma aparição final depois como um dos patetas. Se você olhar com bastante calma, você vai olhar que é um dos patetas que está fazendo aquela aparição do Bruce Campbell. Ele faz aquele cientista que dá muitas possibilidades para um ator. É o cara amargurado, o cara gótico, o cara perdeu tudo, fica lá se lamuriando. Você vê que quando o Dr. Peyton ele perde tudo, o único amigo dele é o gato. E ainda assim o gato tem certa relutância. O gato, né, porque ele vê aquele cara todo cavernoso, todo ensanguentado, a pele caindo, não sei o quê. E lembra também a Múmia da Universal. Quem for olhar com bastante calma lembra a Múmia da Universal. Aliás, o Sam Raimi fala que se baseou muito em filmes do Lon Chaney, O Homem de Mil Faces, que era conhecido, né? Tem o Lon Chaney Jr., que é o filho dele. Eu não sei se ele viu o Homem de Mil Faces com James Cagney, que é contando a história do Lon Chaney, o primeiro, o pai, né? Mas enfim. E o Darkman, ele consegue, mesmo com aquilo tudo improvisado, ele consegue reconstituir a pele. É meio que uma coisa, um homem invisível também, porque o homem invisível, ele entra nos locais, ele invade as fortalezas, ele quer a dominação global. Só que o Darkman, ele é uma mistura, uma amalgama de quase todo mundo. Ele puxa um pouco do Batman, um pouco dos Sombras. Quem for olhar com bastante calma, aliás, o Darkman, ele dá de 10 no Sombra do Alec Baldwin. É uma pena que aquele Sombra do Alec Baldwin não tenha decolar com Russell McMahon. É quem? Australiano é complicado. McElhenney, vamos pronto, McElhenney. Aí, enfim, a risada, tem uma hora que ele sai, é a risada do Sombra. Quem lê os quadrinhos do Sombra sabe do que eu estou falando. Ele também lembra bastante o Rorschach do Watchmen, que o Rorschach é o cara anti-herói total. Ele quebra o dedo do pessoal, ele massacra o pessoal, ele tortura, ele não tem aquela ética que o Batman tem. Será que o Sam Raimi não foi misturando um pouquinho de todo mundo? E os vilões, mesmo eles não sendo monstros, embora eles são pessoas monstruosas, que é um monstro, é o pior monstro que tem, é aquele monstro humano. Você vê o cara, ele tem uma perna que é uma metralhadora, o Duran ele corta o dedo das pessoas, tem aquele risadinha, que é o cara da arma. Ele faz um filme de gangster também dentro da Universal. Isso é interessante no Sam Raimi, ele faz isso muito legal. E o Sam Raimi, para quem gosta já da parte mais técnica, ou de aparições de diretores, você vai ver o John Landis, o famoso diretor do Lobisomem Americano em Londres, Os Irmãos Cara de Pau, O Príncipe em Nova York. Um Príncipe em Nova York, ele vai ser um dos médicos, e ele também vai ser um dos médicos do Homem-Aranha Parte 2. Você vê que legal isso. Você vai ver o William Lustig, que é o diretor lá do Maniac, né? Fez também os Maniac Cop. Ele também está numa ponta. Você vai ver o William Deere, que é o diretor também do O Hóspede do Barulho. Fez Amazing Stories com Steven Spielberg. E você vai ver, o Sam Raimi é um cara que ele curte a equipe técnica. Ele vai distribuindo, você vai fazer essa ponta. O Sam Raimi faz uma ponta no Inocente Mordida, do John Landis também, aquele filme de vampiros. Enfim, é um filme muito bacana aqui do Sam Raimi. Na época que esse filme saiu, algumas pessoas acharam até melhor, consideraram melhor do que o Batman do Tim Burton. Ele tem uma ousadia que o Batman do Tim Burton não tem. Porque o Batman do Tim Burton, o problema lá é o seguinte: ambos são filmes de estúdio. O Batman, não me lembro o orçamento, gastou muito dinheiro e o estúdio fica em cima.
o estúdio fica em cima, ó, boba, então você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Já o Darkman, ele gastou, se eu não me engano, 13 milhões e o estúdio lucrou 30 nos Estados Unidos. Eu não sei qual foi a bilheteria no Brasil. E era um filme que era cinema poeira, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Aquele cinema mais afastado, tinha traficante por volta, prostitutas, mas era o cinema que você tinha que ir. E era bacana, apesar de tudo, esse tipo de cinema era muito bom. Lotava. O grande problema que eu vejo no Darkman é não ter feito uma trilogia. Porque saíram, sim, antes que você fale, ué, mas aquelas continuações. Mas Darkman não era negócio para sair em VHS. Que eu lembro que foram direto para o VHS. Tinha um Made for VHS no período. Não deveria sair direto no Made for VHS. Eu não sei se o Darkman, ele foi... Se ele é direito do Sam Raimi, se os direitos são do Sam Raimi, ou da própria Universal. E o que pega quando você vê nesses DVDs que eu mostrei para vocês, ele já deveria ter uma edição, 2 DVDs, edição especial, um Blu-ray, edição de 30 anos, mas infelizmente não tem. Mas voltando aqui ao filme em si, e aquela sequência, antes dessa sequência, você também vê aquela... O Darkman, ele é um cara das trevas, igual o Batman, até quando ele pula no criminoso, dá mais medo do que no filme do Batman. Ele vê aquele... Nossa, aquilo dá um medo total. O Ivan Raimi, que é o irmão do Sam Raimi, ele é torturado lá no esgoto, né? Ele pendura o cara, tal, e o carro passa por cima. O Darkman, ele não tem pudor com ele. E o Darkman, ele também é quadrinhos. Ele também foi publicado nos quadrinhos americanos pela Marvel. Ele nunca foi publicado no Brasil. Eu espero que não venha caro, ou que um canal grande o pegue e também venda caro, que aí não é jogo, ao meu ver. Não, ele também tem um confronto contra o Ash do Evil Dead. Também tem esse confronto, vou colocar essa foto para vocês. Se eu não colocar nesse, eu coloco em outro. Mas enfim, é um filme que envelheceu muito bem. Ele mostra como o homem ele vai se render às trevas, como ele tem aquele lado violento também. O Dr. Peyton, ele descobre depois que ele é um cara muito violento. Depois, mostra aquele negócio do circo que tem nos Estados Unidos. Lá tem muito isso, do homem cobra, o homem capivara, o homem com 2 cabeças. Aquilo também é bem explorado no sítio. No sítio não, no circo. E era um trailer, aliás, o Darkman, ele passava naqueles clipes da Sick Video, quando a Sick Video fez 2.000 fitas vendidas, era 2 milhões de fitas vendidas, acho que na segunda, quando é em 91, que aí passa naquele clipe o Cortina de Fogo, o Pestinha, o Brinquedo Assassino 2 e De Volta para o Futuro Parte 3, enfim, todos aqueles filmes do período de 80, finalzinho de 80. É um filme bacana, e aliás, a Frances McDormand, ela teve... Não é que ela brigou com o Sam, mas ela é uma pessoa difícil, ela tem um gênio difícil. Era para ser a Julia Roberts, só que a Julia Roberts ela optou pelo Linda Mulher. Para ela foi mais jogo, que ela ficou muito famosa com Linda Mulher. E da Frances McDormand, talvez seja o seu único filme de grande estúdio. Ela tem outros filmes em estúdio, mas estúdio assim, blockbuster é o Darkman. E é um negócio bacana. As únicas ressalvas que eu tenho com Darkman é porque não tem uma edição bacana. Aliás, é um filme que deve estar com a Band. A Band deve ter os direitos autorais, que a Band está passando quase tudo nessa quarentena. De Volta, o Pestinha, os Beethovens, alguns filmes do Hitchcock. Ela deve ter a dublagem original, não me lembro se é da BKS. Você fale depois, que ela dublava muitos filmes da Universal. Você me fale depois de quem é essa dublagem, que eu lembro que eu vi, mas muito, muito tempo. E até aquela sequência, para você que gosta da parte técnica, quando o Dr. Peyton leva a explosão, nossa, aquilo... Né, fica aquele negócio que eu acho que eles tiram de um desenho do Frajola contra o Piu Piu. Eu tenho certeza que é um desenho do Frajola Piu Piu, que fica aquele passarinho e tal. E por isso que eu falo que isso foi se perdendo no cinema americano. Aquela sequência dos helicópteros batem muitos filmes atuais. Hoje é uma coisa bem veloz e furiosa, que é muito diferente. Hoje seria aquele CGI completo. A sequência com o Darkman, ele vai dar um fim no Duran. Também é muito boa. Gente, é isso. Darkman, A Vingança Sem Rosto, do Sam Raimi. Espero demais que vocês tenham curtido. É o nosso primeiro filme do Sam Raimi abordado no Reavaliando, uma fera. Um cara aí que marcou muito meu período cinematográfico. Muito, muito, muito obrigado. E quadrinístico também. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.